Olá, boa noite. Estamos aqui mais uma vez no nosso Movimento Déboras de segunda-feira. Sejam todos bem-vindos. Vai ser uma noite muito especial e gostaria que vocês já fossem convidando as pessoas para estarem aqui na nossa live, para estar participando. Vai ser uma palavra muito abençoada, com certeza vai acrescentar muito mais na tua vida, um pouquinho mais, né, do que já vem sido acrescentado. E aproveita e vai aí já mandando convite para seus amigos, para quem vir à tua mente, né? Quem estiver entrando aí vai sendo bem-vindo também, gente. Eu ainda não tô vendo, mas já vai aparecer aqui para mim, tá? Mas vamos entrando. E se vocês quiserem também, já podem ir pedindo, fazendo seus pedidos de oração, tá? Não precisa esperar o final. Podem ir no decorrer da live pedindo. Nós vamos anotando e no final estaremos orando, tá? E vamos aproveitar. Eu já vou estar lendo para vocês aí Efésios. Só um minutinho. Deixa eu botar pra tu. Bom, vamos ler aqui em Efésios, né? Efésios 6, 10. Finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orem também por mim, por nós, do Movimento Déboras, para que quando nós falarmos, seja dada a mensagem, a fim de que destemidamente torne conhecido o mistério do Evangelho, por qual sou embaixador preso em correntes. Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem, como me cumpre fazer. Amém? Amém. Nós vamos estar agora no momento de oração por essa noite, pela palavra, né, que vai ser ministrada hoje por Albinha aqui. Senhor Deus, amado Pai, obrigada, Paizinho, por essa noite. Obrigada, Pai, por estarmos aqui na Tua presença, em mais uma live, Pai, reunidas em Teu nome, Senhor. Paizinho, abençoe cada um que está aqui, quem não pôde estar, quem está em casa assistindo nesse momento, Deus. O que o Senhor possa alcançar o coração de todos, Pai. Abençoe também, Senhor, a Albinha que vai estar ministrando, Deus. Cuide dela, cuide da sua casa, do seu lar, da sua família, Senhor. Use ela, Pai, porque ela é instrumento, Pai, da Tua palavra. Use ela tremendamente para que tudo que sair, Pai, da boca dela seja um conforto para quem está ouvindo. Seja como um aroma suave aos ouvidos do Senhor e de todos que estão buscando mais de Ti, Senhor. Oh, Pai, abençoe, Pai, a vida dela e tudo que ela falar aqui nessa noite. Agradeço por cada um que está ouvindo, já agradeço por cada pedido de oração que vai ser feito aqui, Pai, e que o Senhor conduza essa noite, Pai, em nome de Jesus, assim que eu te oro, Paizinho. Amém. 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 Boa noite, graça e paz. Hoje estamos em formato novo pela segunda vez, né? Continua sendo novo, porque para mim é a primeira. Também. Né? Ô, Rafa, eu acho que essa luz acesa ficou melhor, não? Aqui ficou muito escuro. Vê. Fica escuro. Ficou melhor. Assim. Hoje eu tô aqui com o Ju, com a Ana Valéria. E eu queria dizer a vocês que quem tiver pedido de oração já pode ir colocando
porque a Ana Valéria vai anotar e vai orar depois da palavra, certo? Nós estamos falando no livro de 2 Timóteo. Semana passada foi ministrado 2 Timóteo 1 e hoje vai ser ministrado 2 Timóteo 2. E só para a introdução, quando Paulo escreveu essa carta, ele estava preso em Roma e muito perto do fim da sua vida. Então, assim, ele já provavelmente já tinha até sido julgado e já estava perto realmente da sua morte. E Timóteo era um discípulo dele, um rapaz jovem, era um rapaz tímido e um rapaz que pastoreava a igreja de Éfeso. E essa é a segunda carta, né, que ele escreve, que Timóteo ele vinha enfrentando falsos mestres, para variar, coisa que não tem hoje, né? Verdade. Não tem. Perseguições, que também não tem hoje. E a carta, ela tem um tom de testamento espiritual. No caso, Paulo está escrevendo e deixando aquilo ali para Timóteo, para que ele usasse para a sua vida, para se fortalecer no Senhor, para continuar, para que ele tivesse ousadia e continuasse perseverando no Senhor, porque diante dos falsos mestres, das mentiras que estavam sendo ensinadas naquela época na igreja, ele precisava se fortalecer, ele precisava se levantar, ele precisava ser ousado, né? E ele era muito tímido, precisava né? buscar do Espírito essa força, né? Exatamente. Então Paulo deixa essa carta e também ele incentiva ele, né? Para que mesmo diante das dificuldades ele continue sendo fiel ao Evangelho, que ele não mude os pensamentos, não mude por conta daquilo que está sendo, daquela circunstância que está acontecendo naquele momento em Éfeso. Então vamos lá, 2 Timóteo 2, capítulo 2. Eu vou fazer daqui, eu vou ler um pouquinho, eu vou parando para a gente falar sobre aquilo que foi lido e para a gente comentar aqui, né, Ju? Né? Vamos lá. Isto. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confias a homens fiéis, que sejam também capazes de ensinar a outros. Eu vejo aqui muito Paulo, ele falando sobre o discipulado, né? Sobre como nós precisamos discipular pessoas e não reter só para nós aquilo que a gente aprende. Para não ficar inchado, né? Porque se você não passar, se você não transmitir, né, ensinar, é isso que vai acontecer, né? Inclusive, a gente vê algumas pessoas falando assim: não, eu busco a Deus, mas lá eu quietinho, entre eu e Deus. E a gente vê aqui, não é isso. Não, a visão não é essa. É passar para outras pessoas, aprender e passar. É a comunhão, né? O Senhor não quer que a gente guarde só para nós, né? Não. É que a gente faça discípulos, né? Isso. E a força, né, não vem de nós, Não. como ele diz aqui. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. A força não vem de nós, a força vem de Cristo, a força vem do Espírito Santo em nós, né? A presença dele em nossas vidas, né? Exatamente. E como o Ju falou agora, quantas vezes, né, a gente recebe os ensinamentos, quantas pessoas, né? Graças a Deus a gente hoje tem a oportunidade de passar aquilo que a gente recebe e não reter. Né? Porque a gente precisa ser rio, né? A gente precisa ser rio, deixar correr e não represar, não ser feito um açude ali, represado, em que a gente se enche, aprende da palavra e estagna ali e acabou-se. Não, a gente precisa passar para outros. E isso se dá de acordo com o nosso crescimento em Cristo. Quando a gente vai crescendo em Cristo, a gente consegue entender que Cristo não é só para nós. Não. Né? Que ele tem que ser passado para outros, que outros precisam aprender. E aqui ele deixa claro que as pessoas têm que ser fiéis. Isto. E também fala que você tem que seguir as regras de Deus. E fazendo isso, você vai ser abençoado, né? E que essa bênção está disponível para qualquer um,
de nós. Exatamente. E glória a Deus por isso, né? Aí passando pro ponto 3. Suporte comigo os meus sofrimentos. Deixa eu só ver aqui, vou ler do 3 ao 7. Suporte comigo os meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Nesse caso, quem alistou esse soldado foi Jesus através da vida de Paulo, né? Isso. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. O lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Reflita no que estou dizendo, pois o Senhor lhe dará entendimento em tudo. Aí vem a bênção, né? Verdade. Que você falou agora. É. Já dá o Exatamente. entendimento. E aqui eu foquei como interessante que ele usa coisas que a gente, do cotidiano. Né? Ele usa um soldado, um atleta, um lavrador, para poder exemplificar. O soldado eu coloquei como foco, que ele não se envolve nas distrações, ele é focado, né? Ele tem que ser focado, porque se ele não for focado, ele é atingido. Então ele tem que ser focado. O atleta, ele tem que seguir regras. Ele não pode buscar atalhos. E o atleta ele tem que ser completamente disciplinado. Né? Porque se ele não for disciplinado, não tem como ele ganhar uma competição, não atinge a meta, não atinge os objetivos dele, né? Quantas vezes a pessoa treina antes de uma Olimpíada, antes de uma competição? Até quem não é atleta de ponta, treina, né? Exatamente. Não é assim? É assim mesmo. E eu vejo aqui umas pontuações interessantes no que você disse agora, porque em palavras, a gente vê que aqui tem a palavra hierarquia, né? Obediência. Sim. E a graça. Exato. É um conjunto. Ele colocou, citou, cada situação você vê que é necessário algo a mais, né? Dentro do que você estava falando aqui. Então isso é muito interessante também. Eu achei interessante com relação a exatamente essas três, né? Essas três comparações que ele faz, é que ele chama a gente para quê? Para o serviço, né? Isso. E para o sofrimento. Não é para moleza, não. Não é para ficar na comodidade, não. É para o sofrimento mesmo. Porque todas essas três figuras, o que é que tem em comum? Muito trabalho, muita dedicação, né? E muita renúncia. Muita renúncia. Exatamente. Aí o lavrador, ele trabalha duro. E só depois ele desfruta, né? Dos frutos. Exatamente. Só que às vezes a gente quer atropelar tudo, né? E às vezes a gente quer desfrutar do fruto antes de trabalhar. E aí ele exemplifica muito bem, porque não tem como a gente usufruir dos frutos se a gente não trabalhar. Isso. E aí entra o esforço, a renúncia, a dedicação, o amor àquilo que a gente faz, né? Uhum. O amor àquilo que a gente tá fazendo. Eu acho que dentro disso tudinho... Tem que ter o amor, né? Fazer com amor. Fazer com amor, perseverar, né? Ser que não é fácil, né? Tudo mas tudo passa pela perseverança. Mas Jesus também disse, né? Que só vai conseguir chegar, alcançar a salvação quem perseverar até o fim. Até o fim. Então a gente tem que perseverar. É fácil? Não, não é. Mas a gente tem que estar ali aos pés do Senhor, né? Orando, jejuando. Ninguém quer passar pelo processo. Ninguém quer passar pelo... Ó, disciplina, constância. São todas fundamentais, né? Fundamentais para passar por esse processo. Acho e ser aprovado, né, pelo Senhor e chegar nessas bênçãos maravilhosas. Tão almejadas. Vamos ler agora do 8 ao 13. Lembre-se de Jesus Cristo ressuscitado dos mortos, descendente de Davi, conforme o meu evangelho, pelo qual sofro e até estou preso como criminoso. Contudo, a palavra de Deus não está presa. Por isso tudo suporto, por causa dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Esta palavra é digna de confiança. Se morrermos com ele também viveremos. Se perseverarmos com ele, também reinaremos, e se o negarmos, também nos negará. Se formos infiel, ele será fiel, pois não pode negar a si mesmo.
eu acho esses versículos lindos demais, porque a gente vê que a gente participa, né, da vida de Cristo. A gente, como diz aqui, mas se a gente o negar, ele vai nos negar. Mas mesmo a gente sendo infiel, ele continua sendo fiel. Porque ele não pode negar quem ele é, né? E aqui ele lembra, nesses versículos, do Cristo ressuscitado. O Cristo ressuscitado, ele é a base de todo evangelho. Porque se Cristo não ressuscitou, não tem evangelho. Não tem salvação. Não tem salvação. Né? Pra que a gente está fazendo isso aqui se a gente não crê na ressurreição de Cristo? Então, lembre-se de Jesus Cristo ressuscitado dos mortos. É a base de tudo. A gente precisa lembrar disso, lembrar que ele ressuscitou. E Paulo, aqui ele mesmo fala, né? Preso como um criminoso, que nunca foi. Né? Ele quer dizer, na verdade ele foi redimido e começou uma nova história, né? Mas ele estava sendo acusado, não era por crimes que ele tinha cometido, mas por crimes que estavam imputando a ele que nem existiam, que nem era crime, na realidade não era um crime nenhum. Era pela pregação da palavra. Né? Exatamente. Isso que eu ia falar. Por causa dele seguir a palavra, o evangelho. Então, ele está preso a algo, porém liberto em outra questão. Total, né? Tudo assim dentro de uma coisa só. Porque ele estava preso, mas a palavra de Cristo, ela não estava presa. A palavra de Cristo, ela continuava sendo pregada. E em todo esse processo que conta da história, de onde houve as perseguições, sempre a palavra de Cristo cresceu mais e mais, né? A palavra de Cristo, ela não se acabou com as perseguições. Pelo contrário, ela se expandiu. Tanto é que os romanos, no final, se uniram, né? Se uniram e existe a religião. E a gente não pode esquecer, né, da nossa dívida de gratidão a Jesus, porque Jesus morreu por nós, então nós temos culpa na morte dele. Né? Nem me fala disso. Então, a gente tem que se lembrar que o quanto é importante a questão do arrependimento. A gente vai no automático, né? Ouve, até ouve, a morte de cruz, tá. Mas não para pensar que a gente precisa... Com profundidade. Com profundidade para poder a gente ser transformado pela palavra, né? Na dor, né? A gente não pensa no tipo de morte, na dor que ele sentiu. Não pensa foi que ele era demais, humano ali, ele não era uma luz, não. Ele era um ser humano, um ser humano passando por tudo aquilo que ele passou. E por a gente que não vale de muita coisa, né? Não combinar, né? E ao mesmo tempo não merece tanto esforço. Olha assim. Que coisa linda, né? A gente é filha. O evangelho. A gente é filha. É né? Sem condição de lindo. Tem hora que a gente vê assim, né? Como Deus é maravilhoso. Porque a gente não é nada, mas ele, por outro lado, nos ama. É lindo e constrangedor. É verdade. É constrangedor. Agora vamos do 14 ao 26. Na minha Bíblia diz assim: o obreiro aprovado por Deus. Continuem a lembrar essas coisas a todos, advertindo-os solenemente diante de Deus, para que não se envolvam em discussões acerca da palavra. Isso não traz proveito e serve apenas para perverter os ouvintes. Procure se apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e maneja corretamente a palavra da verdade. Evite as conversas inúteis e profanas, pois o que se dão a isso prosseguem cada vez mais para a impiedade. O ensino desta alastra-se como câncer. Entre eles estão Emeneu e Fileto. Esses se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já aconteceu. E assim, alguns pervertem a fé. Entretanto, o firme firmamento de Deus permanece inabalável e selado com essa inscrição: o Senhor conhece quem lhe pertence, e afaste-se da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor. Eu vou parar aqui, depois eu vou pro 20, né? Que eu do 14 ao 26, mas interessante isso. Aqui tem muita coisa, né? Muito assim. E assim, a gente precisa realmente evitar discussões desnecessárias, sabe? E muitas vezes a gente cai nisso, em estar discutindo
discutindo coisas que são completamente desnecessárias, de opiniões completamente contrárias, e que a gente, sim, a gente não pode não pregar a palavra. A gente tem que pregar, a gente tem que falar aquilo que está na Bíblia e que a gente acredita ser a verdade do Senhor. Mas se uma pessoa não acredita, a gente vai ensinar com amor, com carinho, como é que eu posso dizer? Sabedoria. Com mansidão e sabedoria, mas a gente não pode enfiar dentro da cabeça da pessoa e querer discutir com a pessoa, porque a gente até perdeu a oportunidade de, numa próxima vez, ganhar essa pessoa para Cristo. Se a gente se envolver em alguma contenda. Mas a gente tem que vigiar, porque é fácil, né? A gente... Olha, eu aprendi uma coisa, numa discussão, se eu tô vendo que é uma discussão, que é pra ver, assim, debater algo que não tem o que debater, eu não falo nada. Eu só falo assim, eu vou me calar, porque uma coisa é você defender a palavra, a outra coisa é a pessoa, ela quer simplesmente ir contra. Sim. Aquilo, uma hora vai levar você, às vezes, até a cometer um engano na hora que você está discutindo. Sim. Então, a melhor coisa nessas horas é a gente falar da palavra com silêncio. Né? A gente fica quieta. Vive a palavra, né? Vive a palavra. E uma hora que a pessoa realmente não estiver armado para debater um contra o outro, aí a gente vai falar. Mas às vezes só o nosso silêncio, em alguns casos, já mostra, fala tudo. Já fala tudo. Verdade. É que fala, o Senhor conhece quem lhe pertence e afaste-se da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor. O Senhor, Ele nos chama para ser separado. Verdade. Ele nos chama para ser separado do pecado, né? E viver uma vida de santidade. Né? Verdade. Não é fácil. É muito difícil. Você viver uma vida de santidade é uma coisa muito difícil. Mas a gente precisa tentar. A gente precisa tentar. Porque a gente precisa também se arrepender muitas vezes dos nossos atos falhos, né? Porque a gente é falho. Todos os dias. A gente é pecador. E todos os dias. Hoje eu tava com as meninas, eu tô me reunindo no dia de segunda-feira. Achei pouco, aí tô me reunindo no dia de segunda-feira com as meninas, com as mães do colégio de Lara. E a gente tá lendo, tá terminando o livro agora, que tu tem até ele, né? Como não criar filhos para o mundo. Não crie seu filho para o mundo, né? Que a gente tem que criar nossos filhos para Deus. E a gente usava muito essa frase, eu crio meu filho para o mundo. Mas não é, quando eu dizia isso, eu não dizia no sentido dele ser livre, fazer tudo as loucuras do mundo. Era mais no sentido de que um dia eu vou morrer e ele vai ter que viver sem mim. Mas quando você pega... Hoje a gente lendo o capítulo do livro, eu estava dizendo assim, melhor do que você falar para o seu filho é como você vai agir diante dele. Porque não adianta eu falar e não fazer aquilo que eu estou falando. Não vai adiantar de nada. O que é que vai adiantar? Eu estar repreendendo meu filho de uma coisa e eu estar fazendo exatamente aquilo ali. Aí dá exemplo. Não tem como. E outra frase que me pegou foi uma que diz assim: guie seu filho no caminho correto, mas certifique-se de que você também está trilhando esse mesmo caminho. É, né? Verdade. E assim, nas minhas orações, uma coisa que eu sempre peço é para não envergonhar o nome do Senhor. Mas às vezes a gente cai, envergonha o nome dele, sabe? E hoje eu falando sobre isso, me constrangeu. Foi um momento, inclusive, que eu chorei. Não tinha ninguém chorando, só eu, porque é constrangedor quando você envergonha o nome do Senhor, quando você age de forma que o Senhor não gostaria, agrada a Deus, que não né? agrada a Deus. Aí você, às vezes, fica pensando, meu Deus, por que eu não pensei um pouquinho antes de sair? Paulo sempre teve essa preocupação de agradar a Deus. Sobre todas as coisas, né? Agora por 20. Numa grande casa há vasos, não apenas de ouro e prata, mas também de madeira e barro. Alguns para fins honrosos, outros para fins desonrosos. Se alguém se purificar dessas coisas, será vaso de honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para boa obra. Para toda boa obra. Né? Olha que bênção, não é? É o separar, né? É o se santificar. É o renunciar, né? Deus, Ele quer que a gente seja servo de honra.
né? Seja seja um vaso de honra na casa do Senhor. E a gente até pode começar a vida cristã como um vaso de barro. E muitas vezes a gente usa esse termo vaso de barro, às vezes a gente precisa ser quebrado e ser reconstruído. Mas que a gente procure realmente se apresentar ao Senhor de forma honrosa, né? Que a gente procure ser esse vaso de honra na casa do Senhor. Porque quando a gente desonra o Senhor, é muito triste. E aí mostra que a gente não está preparado para uma boa obra, né? Para toda boa obra. Mas também tem um detalhe, a gente só consegue se tiver os pés do Senhor. Senão não consegue. Aí é difícil porque a gente tem as tentações do dia a dia, né? A gente tá sempre ali com as distrações, as tentações, querendo desviar. A gente quer priorizar Deus. Eu estou sentindo isso na minha vida. Eu quero priorizar Deus. Às vezes eu fico com raiva. Eu digo, meu Deus, chega as coisas passando na frente e eu não consigo. Aí eu disse, Senhor, me ajude, tira essas coisas. Porque eu estou me sentindo incapaz diante delas, né? Mas é isso, a gente priorizar a gente Deus. Se distrai muito mesmo. E aqui fala mais uma vez isso, ó, preparado para toda boa obra. Que a gente no início nós falamos isso sobre, ele fala assim da gente conhecer a palavra, de falar, não guardar para nós. Então você vê que de alguma forma sempre está deixando isso claro, preparado para toda boa obra. A gente tem que estar buscando. E quando vir alguém ou quando for necessário, a gente está o quê? Preparado, mesmo que nós sejamos pecadores, mas buscando santidade, né? Isso, com certeza. E nos preparando dia a dia. Porque a gente nunca está pronto, mas o preparo é diário, né? A Bíblia sempre vai trabalhando na gente, né? E assim, pra mim, uma coisa que aconteceu recente foi que eu vi o viver, sabe? Eu achava que eu vivia, mas eu fui ver, eu não vivo tanto como eu pensava. Por quê? Porque tem que ser nas mesmas coisas, tipo, não estourar, tá entendendo? Numa contenda, né? Porque às vezes, quando eu pensava que não, já tinha saído, aí quando você solta assim, o estrago é grande, né? Você às vezes perde até a razão. É verdade. Então, mas aí eu tô colocando dentro de Deus, eu vou botar uma farinha na boca. Pra poder... e não responder, assim, bravamente. Eu vi uma vez na internet uma mulher dizendo que quando ela tava pensando em brigar com o marido, ela ia depois pegava um copo d'água e ficava. É uma boa ideia também. Dava não sei quantos goles, aí depois ela ia responder a história, certo, né? quando vai pra reunião, você Levar. sempre, por isso que tem um copo d'água. Pra quê? Pra você evitar de falar alguma coisa que não deve falar, e quando você pensar, vai explodir, você toma água e relaxa. Aí vai relaxando e já não É deixa uma estratégia. explodir. Vamos lá. Fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz, com aqueles que, de coração puro, invocam o Senhor. Evite as controvérsias tolas e inúteis, pois você sabe que acabam em brigas, que é o que a gente falou, né? Exatamente. Ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar, paciente, deve corrigir com mansidão os que se lhe opõem, na esperança de que Deus lhe conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade, para que assim voltem à sobriedade e escapem da armadilha do diabo, que os aprisionou para fazerem a sua vontade. Aí é interessante mesmo, né? Porque a gente falou sobre isso já antes, que a gente precisa ter mansidão na hora de ensinar ou até de discutir positivamente com a pessoa, né? A gente precisa ter mansidão, porque quem sabe, na esperança de que Deus o leve ao reconhecimento da verdade, ao conhecimento, né, da verdade, daquilo que é o Evangelho. A verdade é quem? É o Evangelho. Só que a todo tempo a gente tem uma luta, que já foi lida em Efésios, que não é contra carne e sangue. Exato. Mas é contra autoridades e potestades, né? Os principados. Os principados e potestades. Menino, engasguei. Peraí que eu vou beber água.
E quantas vezes a gente não passa isso no dia a dia, né? E também, Principalmente se você tiver um temperamento assim mais... Parece que quando você tem um temperamento mais estourado, aí é que aparece coisa pra você... Aí os desafios vêm a todo momento. pra você né? ver que estou zen, que estou, né? Glória a Deus por isso. E a gente mesmo e já assim, fala, né? na Deus tá me realidade, testando. como você falou, nós fomos chamados para sermos o quê? Santificados, Santos, né? Santos. Então, o mundo já é estourado. A gente tem que verdade. ser diferente. É. A gente tem que ser a pessoa diz, meu Deus, como ela consegue, né? No meio de uma No meio loucura da- dessa, ser calmo, hein? manter, né? Porque você pode estar por dentro, né? Empolvorosa, mas você tá, né? Ali você tá, dessa maneira você tá glorificando a Deus. É verdade. Porque é o fruto do amor, né? No nosso caso, ele tá sendo amor a Deus que está nos motivando a agir diferente, com a mansidão que ele prega, né? É verdade. Eu coloquei aqui como conclusão, a gente já está perto de terminar, a banda já pode subir. Eu coloquei aqui, o obreiro aprovado por Deus não é apenas pregador de púlpito, mas todo cristão que vive pela graça, persevera na disciplina espiritual e se mantém santo e útil ao Senhor. Que disciplina espiritual? Oração, jejum e leitura da palavra. Essas são as disciplinas espirituais que vão Fundamentais. transformar a nossa vida, né? Porque através delas a gente consegue amar mais o próximo, a gente consegue ter esperança de um futuro melhor, de uma vida melhor e ter fé, né? Fé que o Senhor, ele vai cumprir todas as promessas que ele fez para nós. Fé de que ele está com a gente mesmo em meio a turbulências, a dificuldades, a momentos difíceis, porque todos nós vamos passar por momentos difíceis, né? Ninguém vai escapar de passar por um momento difícil. Ninguém vai passar ileso nessa vida, né? E aí... Mas a todo momento o Senhor está conosco, Está né? conosco, glória a Deus. A todo momento. Então, E com essas disciplinas espirituais a gente começa a entender isso mais e mais e mais. A cada dia a gente não pode passar despercebido pela leitura da palavra, jamais. E também assim, Deus usa a gente, né? Quando a gente faz essas três coisas, Exatamente. tá buscando aí, tá se abastecendo, a gente é usada por Deus. Quem não gosta de ser usada por Deus? Todo mundo, né? É verdade. Quer cada vez mais, se voltou para Deus, o desejo é sempre esse, que a gente seja usado por Deus, que poder contribuir com a obra, né? Por pequena que seja a nossa participação, mas que a gente possa ser usada. Mas o Senhor não fala que nós somos imagem e semelhança dele? Isto. Né? Então, por isso que nós temos que... E o Senhor, e Jesus falou, né, que aquele que crê em mim, né, sobre os mandamentos, ele fala, obras maiores farão. Porque ele sabia que muitos aqui vão ter muito mais tempo de fazer mais obras do que as que ele fez, né? Claro que isso não é uma comparação ao que ele Lógico foi, que não. mas é mais uma prova de que somos imagem e semelhança dele. Eu acho que tem a ver com, por exemplo, hoje a tecnologia, né? Porque você atende muito mais pessoas, né? Não sei se os corações vão estar abertos, mas a palavra é mais divulgada. É mais facilmente, instantaneamente divulgada, né? A semente tem que ser plantada. Muitas vezes, a pessoa, até aquela com o coração mais duro, às vezes não vai ser na primeira conversa, mas vai ser o quê? Com coisas e palavras que você vai plantando nela, Com que o um tempo dia... vai germinar, né? Porque quem convence é o Espírito Santo. Às vezes, você não vai ver o resultado daquelas sementes que você plantou, mas o Senhor tá vendo, Ele sabe de cada uma. Verdade. Né? Então... E aí eu coloquei aqui como os ensinamentos, tópicos de ensinamentos que a gente viu nesse capítulo, só pra gente fechar. Fortaleça-se na graça, persevere na disciplina cristã, purifique-se para ser um vaso de honra, viva de forma que Deus o encontre aprovado e não envergonhado. Então eu creio que a gente fechou aqui. Teve pedido de... tem só uma perguntinha aí. Uma perguntinha, porque eu aprendi com o Rafa, que é professora, e agora eu tenho umas perguntinhas. Pra gente aqui e pra quem tá em casa. Que a gente pense durante essa semana, que a gente faça
essa disciplina espiritual de meditar, que é outra disciplina espiritual muito boa, se nós temos sido vasos de honra na casa do Senhor ou vaso de desonra. Que a gente pense nisso realmente. O que é que a gente tem feito na casa do Senhor? Como a gente tem agido na casa do Senhor? Independente de você... Não estou falando de serviço. Estou falando de coração aqui. Qual a intenção do serviço? Porque muitas vezes a gente serve. Mas qual a intenção do nosso coração ao servir? Exatamente. Estamos sendo esse vaso de honra, então pense nisso. E a Ana Valéria vai anotar os pedidos aqui. Até agora não. Então tu ora, Ana, geral, que aí a gente encerra. Que eu vou colocar pra você. Sabe uma coisa interessante sobre isso? Eu tava vendo, acho que foi o Luciano Subirá falando sobre a questão de que o que Deus quer de nós é que a gente tenha prazer em estar com Ele. Não é a questão de, foi isso mesmo, porque ele tinha feito aquela mensagem, né? Ele tinha buscado diversas maneiras, estava assim, dormintada, lendo a Bíblia não sei quantas vezes, tudo, mas o coração dele não estava no prazer em estar com Deus. O coração dele estava em performance. E ele usa essa palavra mesmo. Performance. Então, assim, o que Deus quer da gente, isso pra mim tocou, sabe? Eu digo, porque eu faço isso, eu não tenho que orar, eu tenho que isso aqui, mas não é eu tenho. Eu vou entrar na presença do Senhor, eu quero estar com o Senhor, eu tenho, e por amor, não só por disciplina, mas por amor, que é o que Deus quer. Amém. Ora aqui tem um pedido aqui de oração, aí você ora por nós aqui, pelos que estão em casa e não botaram pedido, pra gente encerrar. Tem outro aqui, Jesus. Ai, Jesus, Deus é bom, é maravilhoso o tempo todo. Amém. E a graça dele, nos alcança. Somos privilegiados, porque a gente é filho de Deus, a gente entregou a vida a Jesus e a gente tem crescido na presença dele, Amém. Glória a Deus. E que seja só o começo. Amém. Senhor, nosso Deus e Pai amado, como Tu és bom, Pai. Oh Deus, Tu és misericordioso, Tu és grandioso, Pai. E apesar de toda a honra e toda a glória, Pai, o Senhor nos ama, Senhor. Oh Deus, podemos sentir isso, Pai, em pequenos detalhes da nossa vida, Pai. E nos grandes também, nos milagres que o Senhor já operou. Oh Deus, obrigado, Pai. Porque o Senhor tem nos dado muito além do que nós merecemos. É verdade, meu Oh Deus. Deus, queremos mais uma vez te agradecer por este grupo, Pai, que o Senhor reservou como tua obra, por estarmos aqui, Senhor, mais uma segunda-feira diante de Ti. Obrigado porque o Teu Espírito Santo já direcionou, usou Rafa para nos fazer agir diferente, porque o objetivo não somos nós. O objetivo é que a Tua palavra chegue a mais pessoas, Senhor, que elas estejam motivadas para Te buscar, para Te ouvir. Amém, Deus. Paizinho amado, graças Te damos, Pai, por mais este dia de vida, de saúde, mesmo que relativo, Senhor, mas nós estamos aqui, Pai, para Te agradecer, para Te pedir, Pai, pelas pessoas que não Te conhecem, Pai. Tem misericórdia, Pai. Oh Deus, nos usa, Pai, conforme a Tua vontade. Oh Deus, nós queremos Te pedir pela vida de Adjane, Senhor. Eu não a conheço, Pai, mas o Senhor a conhece. Sabe, Pai, das necessidades dela, Senhor. Sim, Jesus, Oh Deus, Pai. Nós te pedimos, Pai, abençoa ela, Pai. Que ela possa sentir, Pai, a Tua presença, se sentir amada por Ti. Abençoa a família dela, Senhor. Abençoa o seu trabalho, se ela tiver. Oh Deus, a sua família. Oh Paizinho amado, dá saúde, Pai, a ela. Oh Deus, que haja cura, libertação e salvação em toda a sua parentela, em toda a sua família, Deus. Oh Pai,
que aqueles que te conhecem tenham santidade, Pai. Sejam mais e mais afetados pela tua santidade, Senhor. Amém, Jesus. Ó Paizinho amado, em nome de Jesus que nós te pedimos e já te agradecemos. Pai, ser com Josiele, Senhor. Sim, meu Deus. Ó Deus, visita ela, Pai. Pai, ela não pediu por ela, Pai. Ela pediu pelas pessoas que estão acamadas nos hospitais, Senhor. Que estão nos leitos, Pai, de hospital. Ó Deus, como é difícil, Pai, para quem está enfermo. Para quem está passando por sofrimento, Senhor, do próprio tratamento. Ou então que não sabe, Pai, se vai ter cura. Oh Deus, tem misericórdia, Pai. Oh Pai, nós sabemos que em tudo o Senhor tem propósito, Pai. Oh Deus, nossa visão é limitada e a tua é infinitamente grande, Senhor. Então nós te pedimos, Pai, que a tua vontade soberana e os teus propósitos se cumpram na vida dessas pessoas, Amém, Senhor. Jesus, amém. E te pedimos misericórdia e compaixão, Pai, por elas, Pai. E abençoa, Senhor, a Josiele, a sua família. Abençoa, Pai, a sua casa. Oh Deus, derrama chuva de bênção sobre ela, Pai. Amém, Deus. Oh Deus, derrama salvação, santificação. Sim, meu Deus. E que a tua presença, Pai, seja, que a família dela seja firmada na rocha, Pai, na tua presença. Amém, Em nome de Jesus. Amém. amém, amém. Estamos chegando ao fim da nossa live. Muito obrigada pela presença de vocês que estão assistindo, quem vai estar assistindo durante a semana. Que a graça do Senhor Jesus, o amor e a consolação do Espírito Santo sejam com todos vocês, que vocês tenham uma semana muito abençoada, gente. Amém. Faz um coraçãozinho, não? Isso. Não faz mais, não. A gente vai ter só o da gente mesmo. Só o nosso. Tchau, tchau. Até semana que vem. Tchau. Tchau. Eu vou ter que